Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Problema. Sou o professor Lúcio e vamos trabalhar nesse vídeo as propriedades operatórias dos logaritmos, tudo bem? Então olha só, moçada, aqui é o seguinte, nós vamos estudar as três operações operatórias aqui dos logaritmos, né? Se você der uma voltada aí no vídeo 8, na aula 8 e na aula 9, nós temos ali teoria e exercícios que a gente aplica à definição do logaritmo, né, e as consequências da definição. Então, olha só, vamos fazer a seguinte situação. Então, nós temos aqui logaritmo numa base qualquer de um número A. Vamos supor que isso aqui tem um valor x, tá? Daí nós temos aqui o logaritmo na mesma base A de um número B. Isso aqui vai nos dar um valor y. Tá? E nós temos que o logaritmo numa mesma base A, só que agora aqui, ó, produto A, B. Tá vendo? Ó? Eu tenho um produto aqui, ó, A, B, produto desses dois antilogaritmos aqui, ó. Isso aqui está me dando um valor Z. Tudo bem? Então aqui nós temos que lembrar o seguinte, satisfeitas as condições de existência do logaritmo, tá? A base é maior do que zero, diferente de 1, e o antilogaritmo positivo, maior do que zero. Daí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a definição em cada um deles, né? Então se o log de A na base Azinho vale x, pela definição, isso aqui é verdade se e somente se o A, a base elevada ao logaritmo, tem que ser igual ao antilogaritmo, logaritmando, tudo bem? Esse segundo aqui, ó, me diz o seguinte, que A elevado a y tem que ser igual a B. E a terceira situação me diz que o A elevado a z tem que ser igual a vezes B. Tudo bem? Daí agora vem a seguinte pergunta, tá, professor? E daí? Olha só, nós estamos trabalhando agora com potência, né? Então o logaritmo, ele é um expoente, né? Ele me permite transformar aqui, no caso, numa potência, num exponencial. E perceba que eu deixei o azão, ó, o antilogaritmo desse primeiro log, e o bzão, né? Ambos em função da base Azinho, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou substituir nessa expressão e perceba que nós vamos criar, aqui no caso, uma equação exponencial onde as bases têm a mesma potência, tá vendo? Então, ó, substituindo aqui, ó, então eu vou ter que A elevado a Z é igual a Azão. Qual é o valor do Azão? Azinho elevado a x. Vezes, qual é o valor do Bzão? Azinho elevado a y, né? Então, ó, propriedade de potência agora aqui, A elevado a Z, produto de potência de mesma base é igual a A elevado a x mais y. Daí lá da nossa aula de exponencial, a gente viu o seguinte, ó, quando conseguimos reduzir a potência de mesma base os dois lados da igualdade, né, a gente gera essa igualdade, o que a gente pode concluir? Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então aqui nós temos que o z é igual a quem? X mais y. Daí agora, a melhor pergunta do ano, você olha para isso aqui, né, e fala, tá, professor, e daí? O que eu posso concluir com isso aqui? O z é igual a x mais y. Então, olha só, vamos voltar lá para o logaritmo. Olha só aqui, deixa eu pegar em pretito, ó. Quem é o z? Quem é o z? O z não é o resultado desse log aqui, ó. O z não é esse logaritmo. Então, a gente tem que z, ó, logaritmo na base Azinho de A vezes B. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual aqui, ó, logaritmo de A vezes B, vai ser o x mais o y. Qual é o valor do x? Qual é o valor do x? É o logaritmo na base A do azão mais o logaritmo na base A
do Bzão. Então, olha só que coisa mais linda do mundo. Nós temos aqui, ó, trabalhando com a ideia da definição e daí transformando em potências, trabalhando com equação exponencial, olha o que nós desenvolvemos. Nós desenvolvemos o seguinte: a primeira propriedade operatória dos logaritmos, ó, o logaritmo de um produto, o logaritmo de uma multiplicação. Quando você está multiplicando os antilogaritmos, ó, você pode transformar isso aqui em soma de vários logaritmos. Então, o logaritmo do produto vira soma de logaritmos. Só que perceba que estamos trabalhando aqui todos com a mesma base. Então essa é a primeira propriedade operatória dos logaritmos. Daí o que eu gostaria, ó, se você quiser fazer em casa aí, ó, se você quiser fazer isso como exercício, ó, você pode, a partir dessa resolução, você pode, por exemplo, tirar a segunda propriedade do logaritmo, que é o logaritmo do quociente, né? Logaritmo de A sobre B. Aqui, ó, ao invés de multiplicar, você coloca aqui uma barra de divisão, né? A dividido por B. Faz o processo resolutivo e você vai concluir que o logaritmo de A sobre B vai ser o log de A menos o log de B. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que vai acontecer, ó? Vai aparecer para você daqui a pouco essas propriedades na tela. Daí, se você quiser, você pode copiar essas propriedades para trabalhar com elas ou printar a tela aí na sua casa, tá? Que vai aparecer as 3 propriedades operatórias dos logaritmos, tudo bem? Tranquilo, tá? Então, moçada, mais uma vez, ó, exercite esse tipo de resolução aqui, ó, que para você conseguir gravar de maneira melhor as propriedades, tudo bem? Tá? Então vamos trabalhar com alguns exemplos, tá? Não sai daí. Então nós temos aí as 3 propriedades dos logaritmos, né? Então você observa ali a primeira, o logaritmo do produto, né? O logaritmo de uma multiplicação, nós temos a soma de vários logaritmos, o logaritmo do quociente, o logaritmo da divisão, né? Ali no caso, o logaritmo de A sobre B, é o logaritmo de A menos o logaritmo de B, vira a diferença, a subtração dos logaritmos, e a terceira propriedade, ela decorre da primeira, que é o logaritmo da potência. A potência você tem, tá vendo ali, ó, o A elevado a x, significa que você tem o A multiplicado por ele mesmo x vezes. Não é verdade? Então, ó, isso equivale a você dizer o quê? Que você teria, aplicando a propriedade do logaritmo do produto, que você teria o logaritmo do produto de A vezes A vezes A vezes A x vezes. Ou seja, você teria a soma do logaritmo de A x vezes, que daí resulta em logaritmo em x vezes o logaritmo do A. Então, utilizando essas 3 propriedades aqui, que você já gravou, vamos fazer alguns exemplinhos clássicos aqui para fixar essas propriedades, né? Então, olha só, que o logaritmo do número 2, ele é 0,3 aproximadamente, né? Logaritmo de 2, 0,3. Lembrando que quando não aparece a base ali, ela está invisível, isso aqui é o logaritmo decimal. Então eu estou dizendo que 10 elevado aproximadamente a 0,3, isso aqui vai dar 2, né? E daí nós temos também que o logaritmo de 3, isso aqui 0,48, também de maneira aproximada. Então, ó, primeiro exemplinho clássico aqui, ó. Como determinar o logaritmo do número 6? Logaritmo decimal do número 6. Então, a princípio, nós temos o logaritmo decimal do 2 e o logaritmo decimal do 3 para calcular o logaritmo do 6. Então, qual que é a primeira coisa que nós pensamos? Na fatoração. Se nós fatorarmos o número 6, a gente observa que o número 6 é um produto do 2 e do 3. Então, podemos escrever, ó, o logaritmo de 6 como sendo o logaritmo de 2 vezes 3. Tudo bem? E daí o que nós temos que fazer? Identificar em qual propriedade isso aqui está pertence, né? Então, ó, eu tenho o logaritmo de um produto, ó. Tá vendo o produto do logaritmo aqui? Né? Logaritmo do produto? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos transformar isso aqui em soma de vários logaritmos. Como eu estou multiplicando 2 elementos no antilogaritmo, eu vou transformar em soma de 2 logaritmos. Então, isso aqui, ó, é o logaritmo do número 2 mais o logaritmo do número 3.
Soma de logaritmos vira logaritmo de um produto. Logaritmo de um produto vira soma de vários logaritmos. Daí agora é só substituir os valores, né? Quanto que é o logaritmo do 3? O logaritmo do 3 é 0,3. Mais, quanto que é o logaritmo do 2? 0,3. Quanto que é o logaritmo do 3? 0,48. Isso aqui dá 0,78. Esse é o valor do logaritmo de 6, tudo bem? Outro exemplo clássico. O logaritmo de 5. O logaritmo decimal do 5. Uma confusão que geralmente é feita, ó, logaritmo de 5, fica o logaritmo de 2 mais 3. Nós não temos propriedade para o logaritmo da soma, tá? Então, ó, logaritmo do 5, isso aqui vai ser diferente, a gente vai utilizar a divisão, a gente vai aproveitar que a base do logaritmo é 10, e vamos dizer isso aqui, ó, quem que é o logaritmo do 5? O logaritmo do 5 é o logaritmo de 10 dividido por 2. Viu? 10 dividido por 2. Por que eu fiz isso? Ó? Porque como a base é 10, moçada, ó, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Agora aqui, ó, estamos ricos, ó. Porque eu tenho logaritmo de 10 em qual base? 10. Na aula 8 foi passado consequências da definição do logaritmo. E uma das consequências da definição é que quando a base e o antilogaritmo eles têm o mesmo valor, o resultado disso aqui vai ser quanto? 1, né? Menos o logaritmo de 2, que é 0,3. 1 menos 0,3, né? Você poderia pensar ali, ó, de 10 tira 3, fica quanto? 7. Só que com uma casa decimal, ó, 0,7, 0,70 aproximadamente, o valor do logaritmo de 5, né? E aqui, um outro exemplinho para vocês, ó, o logaritmo de 9. Quem que é o logaritmo do 9? O logaritmo do 9, ele é o logaritmo do número 3 ao quadrado. E aqui nós introduzimos a terceira propriedade do logaritmo, né? Logaritmo da potência. Então, o que nós temos? Esse número 2, que é o expoente do antilogaritmo, ele passa para frente multiplicando o logaritmo. Uma coisa que eles fazem bastante é tentar confundir a sua cabeça assim, ó. O 9 é o triplo do 3. Confere? Se o 9 é o triplo do 3, significa que o logaritmo do 9 vai ser o triplo do logaritmo do 3. É mentira, isso aqui não é proporcional, tá, moçada? Então perceba o seguinte, ó. O 9 é o triplo do 3, mas na hora que eu calculei o logaritmo, ó, o logaritmo de 9 é o quê? Não é o triplo, é o dobro do logaritmo do 3. É 2 vezes o logaritmo do 3. Então aqui vai ficar 2 vezes o log de 3, que é 0,48. E isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 0,48 vai dar 0,96. E aqui tem um outro caso que é o seguinte, quer ver? Logaritmo de raiz quadrada do 2. O que eu gostaria que você observasse? Tem algumas situações que ele coloca até isso aqui como sendo uma propriedade, do logaritmo, quando você tem radical. Eu acho exagero, acho que você não precisa enxergar isso aqui como uma propriedade do logaritmo. É só você jogar para a potência. O que você tem que lembrar? Toda e qualquer raiz é uma potência cujo expoente é uma fração. Então nós vamos ter isso aqui como sendo logaritmo do número 2, raiz quadrada de 2. Isso aqui é 2 elevado a meio. Daí cai na propriedade do logaritmo da potência. O expoente do antilogaritmo passa para frente multiplicando. Então nós temos aqui o número meio que multiplica o logaritmo do 2. Daí qual é o valor do logaritmo do 2? 0,3. Então aqui vai ficar meio vezes 0,3, né? Quanto que é a metade de 0,3? 0,30, né? Quanto que é a metade do 30 aqui no caso? É 15. Então aqui vai ficar 0,15. Tudo bem? Tranquilo? Joinha? Então, ó, as
três propriedades operatórias do logaritmo, a gente utilizando os exemplos clássicos para poder entender essas propriedades, tudo bem? O número n de bactérias de uma cultura é dado em função do tempo t em minutos pela fórmula n de t igual a 2,5 elevado a 1,2t. Considere log de 2 na base 10 igual a 0,3, o tempo em minutos necessário para que a cultura tenha 10 elevado a 84 bactérias é essa função exponencial, essa relação, ó, número de, no caso aí, de bactérias, né? Nós temos ali em função do tempo t, tá joia? Dado por essa expressão. O que ele nos pede, né? Ele quer saber qual é o tempo necessário para que... Então nós temos o número de bactérias após quanto tempo vai ser igual a 10 elevado a 84. Opa, 84. Tudo bem? Então, a princípio, o que nós temos? Nós vamos criar uma equação exponencial. Só que o que você vai visualizar nesse exponencial aqui pela primeira vez? Nós não vamos conseguir reduzir a potências de mesma base. Então, nós vamos ter que utilizar o quê? Logaritmo. Tá? Então, bora lá. Então, o que nós sabemos? Ó? Eu quero saber qual é o valor do t para que isso aqui esteja satisfeito. Então, eu vou substituir, ó, no lugar do n de t, a expressão, a lei de formação matemática que representa esse n de t. Então, aqui eu tenho 2,5 elevado a 1,2t igual a 10 elevado a 84. Então perceba, ó, aqui eu tenho base 2,5, aqui eu tenho base 10. Eu não consigo reduzir esses dois elementos a potências de mesma base. Então aqui está o momento crucial que nós vamos dizer o seguinte, ó. Se nós temos uma igualdade de potências, né? Só que essas potências não se reduzem à mesma base, a gente pode pensar da seguinte maneira, ó. Se o número A é igual ao número B, uma das consequências da definição do logaritmo me garante que isso é verdade se e somente se o logaritmo desse número for igual ao logaritmo desse número aqui. Beleza? Então, ó, tô dizendo, números iguais, logaritmos iguais. A base, eu posso concluir a base que eu quiser, pode ser em qualquer base. Perceba que eu estou utilizando a base 10. Por que eu estou utilizando a base 10? Porque no enunciado ele forneceu o logaritmo de 2 na base 10. Tudo bem? Então a gente está utilizando a base 10. Então por isso que eu estou usando aqui a base 10. Agora a gente vai começar a utilizar as propriedades do logaritmo. Então a primeira, do lado esquerdo, no primeiro membro da igualdade. Tá vendo que eu tenho um logaritmo de uma potência? Ó? Eu tenho um logaritmo de uma potência. O que essa propriedade me garante? Que esse expoente pode passar para frente multiplicando o logaritmo. Então aqui nós vamos ter o 1,2t que vai multiplicar o logaritmo de 2,5. Isso aqui é, ó, consequência da definição. Eu tenho um logaritmo de base 10, onde a potência também é da base 10. Então a consequência da definição garante que se a base do logaritmo e a base do antilogaritmo são iguais, o resultado é direto o expoente. Então o segundo membro está resolvido, ó. Nosso problema agora é o primeiro membro. Então, vamos atrás do logaritmo de 2,5, tá? Vamos atrás do logaritmo de 2,5. Tranquilo? Então, ó, o logaritmo de 2,5, se nós abrirmos um parênteses aqui, moçada, vamos calcular esse garoto, ó.
Isso aqui você observa que é o logaritmo de 5 sobre 2. Tudo bem? É o logaritmo de 5 sobre 2. Que se você quiser, você pode escrever como sendo o logaritmo de 10 sobre 4. Tá? 10 sobre 4 para deixar na base 10. Pode ser. Eu vou trabalhar com 5 sobre 2 mesmo. Ó. Porque daí nós temos o logaritmo de 5 sobre 2, ele vai ser o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 2. E daí, o logaritmo de 2,5 é igual a logaritmo de 5, nós não sabemos quanto é. A gente tem um logaritmo de 2. Aí nós vamos utilizar aquele conceito que eu falei lá no início da aula, na hora que eu passei aqueles exemplos clássicos, né? Quem que é o log de 5? O log de 5 é o log de 10 sobre 2. Menos o log de 2. Então aqui, logaritmo de 2,5 vai ser o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 2. Agora, belezinha, Quanto que dá o logaritmo de 2,5? Logaritmo de 2,5 vai ser logaritmo de 10 na base 10. Base e antilogaritmos iguais, o resultado disso aqui é 1. Menos o log de 2, do enunciado foi fornecido, 0,3. Menos o logaritmo de 2, 0,3. Então, o que nós concluímos? Qual é o valor do log de 5? 1 tira 0,3, 0,7. 0,7 tira 0,3, fica 0,4. Daí, só substituir aqui, né? Então, nós vamos ter 1,2 vezes t vezes. Qual que é o valor do logaritmo de 2,5? 0,4. Igual a 84. Beleza? Então, aqui nós temos 1,2 vezes 0,4. 1,2 vezes 0,4, aqui vai dar 12 vezes 4 é quanto? 48. Só que perceba que nós vamos ter duas casas decimais, né? Então aqui é 0,48 vezes t igual a 84. Quem que vai ser o valor do tempo? Então nós temos daí que o valor do tempo é igual a 84 dividido por 0,48. E daí, para efetuar essa divisão, bora lá pro rascunho? Perceba que aqui tem duas casas decimais. Para acertar, eu tenho que colocar duas casas decimais. Então nós sabemos que a gente efetua a divisão para números inteiros, né? Então fazer 84 dividido por 0,48 é equivalente a dividir 8.400 por 48. Então, bora lá. O que nós temos aqui, 84 dividido por 48 dá 1. 1 vezes 8, 8 para 14 sobram 6. 1 vezes 4, 4, com 1, 5 para 8, 3. Ou 1 vezes 48, 48, 84 tira 48, sobra 36. Aqui dá 0. Quantas vezes o 48 cabe dentro do 36? Né? Se você fizer 7 vezes 5, dá 35. Então, vamos tentar o 7. 7 vezes 8, 56 para 64. 7 vezes 4, 28, com 6, 34. Para 36, 2. Abaixo 0. 240 por 48. 240 é exatamente, 24 é exatamente metade do 48, né? Ou seja, pensando na metade do 10 aqui, eu teria o 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. 5 vezes 4, 20 para 24, nada. Então nós temos lá, voltando para a resposta,
você vai perceber que nós vamos ter a divisão 175. Do rascunho, o que nós chegamos? Que o valor do tempo vai ser igual a quanto? 175, como o enunciado está dizendo, esse tempo está em minutos. 175 minutos. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de logaritmos, tá joia? Estudem bastante, que isso aqui é conteúdo inevitável nas provas que vocês vão enfrentar ao longo desse ano. Até a próxima. Tchau, tchau. Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.